Fala Brasil, TV Imperial no ar e hoje vamos fazer um exercício de imaginação. Quem ao longo da história teria poder e influência para restaurar a monarquia brasileira? Então vou contar para vós a minha visão sobre isso. Mas antes de começar, quero mostrar o novo produto que eu recebi da Von Regio. Uma bandeira de mesa, cara, sério mesmo, ó. O trabalho é muito bem feito, cara, as cores, os desenhos, e ainda dou destaque para o mastro e o suporte, que são feitos de madeira, cara, de excelente qualidade, que você pode botar assim, ó, na sua escrivaninha, ou então na sua prateleira para dar aquele toque imperial. E se você quiser esses e outros produtos que valorizam nossa história, basta acessar o site da Von Regio, que é www.vonregio.com.br. O link estará na descrição. Então agora já deixa seu like, cara, isso é muito importante para que o YouTube saiba que você gosta dos vídeos, inscreva-se, não se esqueça de compartilhar para que mais pessoas conheçam nossa história e vamos logo ao que interessa. O Marechal Manuel Deodoro da Fonseca foi um militar e político brasileiro, tendo entrado para a história como o homem que derrubou a monarquia ao liderar o golpe republicano de 1889 e em seguida ser eleito o primeiro presidente do Brasil. Entretanto, ele nunca foi republicano, sempre declarando-se monarquista, amigo pessoal de Dom Pedro II e ainda devia favores ao imperador. Porém, mesmo assim, acabou por trair seu juramento e proclamou a República no 15 de novembro. Mas por que o homem que fez a República poderia restaurar a monarquia? A resposta mora justamente no ele ser monarquista e ter um ego inflamado. Prova disso foi sua vitória na primeira eleição presidencial do país, onde a classe política temia que, caso ele não fosse eleito, poderia restaurar o império através de um novo golpe. O medo era tamanho que, se seu oponente vencesse, seria imediatamente empossado e militares leais à oposição seriam convocados para a defesa da República. A grande verdade é que após a morte de homens como Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, e Manuel Luiz Osório, o Marquês de Herval, Deodoro era o grande nome do exército, e mesmo já tendo uma forte oposição na política, teria força para restaurar o império depois de ver o caos, que ele mesmo temia se alastrar pelo Brasil. Porém, ele deu continuidade ao seu governo até renunciar em 1891. Isso fez com que seu vice, o também Marechal Floriano Peixoto, assumisse o poder e entrasse para a história como o ditador que consolidou a República Brasileira. E vale lembrar de uma coisa: sempre que havia um problema em seu governo, uma das primeiras coisas que Deodoro fazia era ameaça. Ou isso resolve-se logo, ou chama o velho de volta. Getúlio Dornelles Vargas foi um advogado e político brasileiro, tendo presidido o Brasil em duas ocasiões. A primeira após a Revolução de 30, dando início à Era Vargas, que resultou na ditadura do Estado Novo, e a segunda em 1951, sendo eleito democraticamente. Getúlio foi um líder carismático e populista, tendo grande aceitação entre todas as camadas, desde os mais pobres, passando pelos militares e chegando até os ricos. Ele ainda está no imaginário popular, graças ao seu departamento de imprensa e propaganda como o pai dos pobres, por ações como a criação das leis trabalhistas. E seria justamente por conta dessa popularidade que acredito que ele foi o único homem com apoio suficiente concentrado em si para promover a restauração da monarquia. E digo isso por conta de algo muito parecido que ocorreu no outro lado do Atlântico. Na mesma época em que Vargas ganhava cada vez mais força no Brasil, em 1936 Francisco Franco chegava, também como ditador, à liderança da República Espanhola. E existem várias similaridades entre as duas ditaduras, começando pela raiz fascista do regime, passando pelo culto à personalidade do presidente, a grande ligação com sindicalistas e chegando à propaganda governamental, onde lá Franco usou do futebol para promover seu país e aqui Getúlio deu foco ao samba e ao carnaval. Porém, enquanto o espanhol ficou quase 40 anos no poder e ao final de seu governo decretou que após sua morte, coisa que ocorreria em 1975, a monarquia deveria ser restaurada tendo o príncipe Dom Juan Carlos como rei, com o brasileiro a coisa foi diferente, vide que após 15 anos no poder, em 1945 seu governo encontrou o fim. Mas será que se Vargas conseguisse manter sua ditadura até sua morte, adaptando aos novos ventos como Franco fez na Espanha, também não decretaria a restauração tendo como sucessor o príncipe Dom Pedro Henrique, ou até mesmo preparando, como ocorreu com Dom Juan Carlos, Dom Luís para ser o imperador? Talvez sim, talvez não.
mas com certeza ele foi o homem com mais força para poder fazer isso. Com certeza a instituição brasileira mais estável desde o período regencial, que ocorreu nos anos de 1830, foi o Exército. E ele, após a proclamação da República, passou a atuar ativamente na vida política do país. E quanto à restauração, ele teve grandes oportunidades nos últimos 130 anos. Porém, seus comandantes preferiram dar apoio a novas tentativas de república, chegando ao ponto de assumir, de fato, o poder. Mas agora eu não vou falar de outras chances que eles poderiam ter usado da força para restaurar o Império, como na própria Revolução de 30 ou em 1945 após a Era Vargas, mas sim no regime militar quando eles alcançaram totalmente o poder. E a articulação de 31 de março de 64, que deveria durar 3 meses, mas acabou por ficar 21 anos, marcando o período da Quinta República Brasileira, teve como justificativa ser uma resposta contra a esquerda revolucionária que praticava guerrilhas pelo país e pretendiam instaurar uma ditadura do proletariado em nossas terras. Na área armada, os militares tiveram êxito, entretanto, no lado político, tudo o que eles fizeram, como sua Constituição, caiu por terra em 1985, quando o regime encontrou seu fim, e ainda viram o nascimento, 3 anos mais tarde, da atual república. Eles sabiam que não ficariam para sempre no poder e poderiam ter planejado uma sucessão por um regime estável e equilibrado. Porém, uma medida como a de Franco estaria descartada, já que nunca tiveram grande base de apoio popular para isso. Assim, seria por meio da educação, da propaganda e de eventos cívicos uma forma de reviver no imaginário do povo o que foi o nosso império. Mas não fizeram isso, e para piorar, deixaram o regime apodrecer até cair por terra, vendo tudo aquilo que eles lutaram contra voltar e ainda com mais força. Eu acho extremamente difícil que o exército restaure a monarquia, já que ele, mesmo com a amizade dos príncipes com vários comandantes, foi fortemente doutrinado pelo positivismo. E para piorar, o clube militar orgulha-se até hoje de ser a Casa da República. E por fim um bônus, já que ele nunca foi o presidente do Brasil. Seu nome é Jair Messias Bolsonaro, militar da reserva e político brasileiro, que atualmente é deputado federal pelo Rio de Janeiro e pré-candidato à presidência da República nas eleições de 2018. E mais uma vez não vou entrar no mérito de suas políticas, mas sim responder um comentário que vejo muito nos vídeos. Bolsonaro poderá restaurar a monarquia? Bom, até hoje o que Jair Bolsonaro falou de monarquia? A resposta é simples e direta: nada. Pelo menos não oficialmente. Entretanto, seu filho, o também deputado Eduardo Bolsonaro, em entrevista ao programa Fino Trato, foi perguntado sobre o tema. Ele disse que sabia do crescente número de grupos pedindo pela restauração, mas admitia não ter opinião formada sobre a questão e que teria que estudar mais sobre o sistema. Então esse é o máximo de ligação que se tem entre a família Bolsonaro e a monarquia, beleza? E vale lembrar, o último político abertamente monarquista que se tem notícia chama-se Paulo Eduardo Martins, que foi deputado federal pelo Paraná.